Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que alegria poder cumprimentar você no início de mais um programa Bíblia Fácil. Nós estamos aqui junto com 6 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa última temporada do Santuário. Estamos nos despedindo desse cenário onde tentamos reproduzir aí o santuário feito por Moisés lá no deserto. E através desse santuário, estamos tentando entender o plano da salvação, como Deus salva. Que bom ter a sua companhia. Hoje vamos dar mais um passo nesse estudo e a cada semana estamos aprofundando, o nosso conhecimento, tanto na tipologia quanto na estrutura do santuário e todas as lições que ele traz para mim e para você. Se você quiser aprender cada vez mais desse assunto, você pode acompanhar o programa, mas eu também tenho um presente para você. Eu estou falando de um DVD que nós gravamos lá em Israel. Eu tenho aqui em minhas mãos. São 13 temas que esse DVD apresenta. Todos os temas que eu estou abordando aqui no Bíblia Fácil, eles já estão aqui nesse DVD. É um DVD muito especial que sem dúvida você vai gostar. E a outra coisa positiva é que ele é um presente, você não paga nada por isso. Pastor, como que eu faço para pedir esse DVD? Você pode acessar o nosso site agora, novotempo.com/Bíblia Fácil, vai aparecer ali um banner com esta imagem, clica nele, preenche ali os seus dados e a gente manda para a sua casa. Se você está aí navegando pela internet, também usa o WhatsApp no seu smartphone, você pode mandar uma mensagem para o nosso número. Vai aparecer aqui na tela o nosso número de WhatsApp, tá bem? Para esse número você manda a seguinte mensagem: eu quero o DVD Santuário. Basta isso. Você vai receber um link de volta e lá você preenche os seus dados postais e a gente manda o DVD para a sua casa. Ah, pastor, eu estou sem acesso à internet, eu também não uso o WhatsApp, mas eu tenho o telefone. Então liga para a gente. O telefone é 12 21 27 31 21. Você vai falar com os nossos atendentes aqui em horário comercial, tá bem? Elas farão um breve cadastro e vamos mandar então para a sua casa esse DVD. Você não paga nada, é um presente da Novo Tempo, porque nós temos aqui o apoio dos Anjos da Esperança, tá bem? Do nosso time aqui de convidados, todos já receberam, o DVD. Espero que vocês gostem desse material. Eles também receberam de presente uma Bíblia, Leve para casa com muito carinho essa Bíblia, tá bom? Vai ser uma lembrança de uma semana que a gente passou juntos aqui e você pegue a sua Bíblia em casa também aí. Vamos juntos agora dar mais um passo em nosso estudo sobre o santuário. Mas antes de abrir o livro sagrado, como a gente sempre faz aqui, a gente ora, Vamos orar a Deus, pedindo uma bênção para o estudo? Pai Santo, mais uma vez queremos estudar a Tua Palavra. Queremos convidar o Deus Espírito que esteja conosco e nos faça compreender as verdades que esse livro tem para todos nós. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar então um pouquinho mais. O ministério de Cristo no pátio. Chegamos agora à nossa 6ª lição. Vamos começar uma viagem muito interessante hoje. Já vimos aqui que o pecado se originou lá no santuário celestial. Um anjo, que assistia junto ao trono de Deus, de uma forma inexplicável e ilógica, surgiu o pecado no seu coração, ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, veio para essa terra, conseguiu contaminar nosso mundo, levando Adão e Eva ao pecado, mas foi prometido ali de que Deus enviaria um Salvador. Deus prometeu, no mesmo capítulo que relata a queda, já está a promessa de um libertador. Um dia a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher, que é Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente. Todos os rituais e cerimônias do santuário apontavam para a morte de Cristo e seu ministério. Então, estudar o santuário é estudar o cumprimento dessa promessa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, no Salmo 77, bem no meio da sua Bíblia aí,
Salmos, aí estão os Salmos da Bíblia. E no 77, vamos para o verso 13. O Salmo 77 é um salmo de Asaf. E no versículo 13, diz assim, Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O teu caminho é de santidade. A palavra santidade aqui, na língua hebraica, é a palavra bakodes. E algumas versões da Bíblia, não esta aqui que nós estamos usando, traduzem o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Talvez a versão que você esteja usando diga isso, né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E eu usei aqui a versão Almeida corrigida e revisada, porque ela traz esta versão. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus minúsculo, né? Deus com D minúsculo, é tão grande como o nosso Deus, com D maiúsculo. Então, a palavra bakodes, ela é traduzida no Antigo Testamento, na sua maioria, por santuário. Em poucos casos, aparece outra tradução. A nossa versão que estamos usando trouxe como santidade. Mas a melhor tradução para bakodes não é santidade, é santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Isso quer dizer, quando Cristo viesse cumprir todas as festas, todas as tipologias, ele começaria uma caminhada pelo santuário. Nós podemos, de uma forma metafórica, tipológica, fazer essa afirmação. Cristo começaria uma caminhada. Ele viria para o acampamento, em algum momento ele entraria aqui, no pátio, em algum momento ele iria para o santo, em algum momento ele iria para o santíssimo, e em algum momento ele sairia do santuário. Por isso que Asaf está dizendo que o teu caminho está no santuário. Deus caminha pelo santuário. E nós vamos começar a caminhar juntos. E o primeiro passo que a gente vai dar nessa caminhada é vir aqui, para o pátio. Quando é que Cristo vem para esse mundo e quando é que ele vem para o pátio? Vamos entender isso hoje. Semana que vem, nós vamos caminhar com Cristo do pátio para o santo. Na outra semana, do santo para o santíssimo. E assim nós vamos percorrer os compartimentos que haviam no santuário. Então, o que significa o caminho de Deus estar no santuário? Há várias promessas no Antigo Testamento falando a respeito da vinda do Messias. O livro de Isaías, por exemplo, é um livro clássico, né? De profecia clássica. E nos capítulos 7, 8 e 9, Isaías falou da vinda do Messias. Lá no capítulo 7, verso 14, o que ele diz? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um menino. A virgem vai conceber. No capítulo 9, Isaías diz assim, um filho se nasceu, um menino se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então haviam várias profecias anunciando a vinda do Messias. E na hora apontada no calendário divino, não se esqueça disso, o santuário era um calendário de salvação. Na época apontada, Jesus veio. Gálatas 4:4 diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude do tempo, o que significa essa expressão? No momento certo, na hora certa, no momento apontado no calendário divino, Deus enviou o seu Filho. Chegou a hora de Cristo vir a esse mundo. Fazer o quê? Se encarnar. Vamos agora para João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo aqui é a palavra, né? A palavra de Deus, o Verbo de Deus, é uma expressão joanina para Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verso está falando da encarnação. A palavra habitou aqui, da língua grega,
é a palavra esquenossen. E a palavra esquenossen, traduzida literalmente, significa tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Armou sua tenda. Esse seria o sentido literal. Então, esquenossen é isto, é armar a tenda. É um verbo usado para o tabernáculo. Ele tabernaculou, ele veio morar. Então, nós podemos dizer, num sentido metafórico, que Cristo, quando se encarna, ele arma a sua tenda no acampamento. Ele veio ser um de nós, ele veio morar entre nós. E já que o santuário é o caminho de Deus, em algum momento ele agora vai começar a sua caminhada. E ele vai entrar no pátio do santuário. Ele armou sua tenda entre nós, esquenossen, ele tabernaculou, agora ele vai começar a caminhada. Agora você se lembra que no santuário, no pátio, nós tínhamos quantos móveis? No pátio tinham quantos móveis? 2. Quais eram os móveis? Eu tinha a bacia com água, que aqui está representada por essa bacia que foi feita, e eu tinha o altar de holocausto. Então, no santuário tem 2 móveis. Esses 2 móveis não estão aqui por acaso. Eles estão aqui para apontar algo do Messias. Mas antes, Jorge. Então, pastor, uma dúvida aqui que me ocorreu. No caso, Deus Filho, ele, quando você fala que ele encarnou, né? Então, ele sempre existiu, desde sempre. Tipo, lá na criação, quando aparece Deus, o Espírito, né? Sobre as águas, já existia o Deus Filho lá. É a primeira pergunta. Sempre, desde sempre. E a segunda pergunta, depois do milênio, quando Jesus voltar com os salvos, com a cidade santa aqui para a terra, destruir a terra, né? E purificar, renovar, vai morar aqui conosco. E Deus Pai, nesse momento? Fico confuso um pouco. Ok. Primeira pergunta tem a ver com a eternidade de Cristo, né? Nós temos que entender que a Bíblia apresenta Cristo como um ser eterno. Eu mencionei há pouco uma profecia de Isaías, né? Capítulo 9, verso 6, onde ele é chamado o Pai da eternidade. Ora, se a eternidade já é algo distante da nossa compreensão, né? Imagine o Pai dela. Ele é o Pai da eternidade. Cristo não tem uma origem. Nós temos um momento que ele se encarna, mas ele sempre é Deus. Sempre foi Deus. Então nós temos que entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles são seres que sempre existiram. Eles não têm um começo. Por isso nós chamamos de eles são eternos. São também imortais. Há 3 atributos que a divindade partilha, né? É o atributo da onipotência, onipresença e onisciência. Eles podem todas as coisas, eles sabem todas as coisas e eles estão presentes em todos os lugares. Quando a Bíblia diz assim, que Deus veio morar com seu povo, ou faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, a gente chama isso de antropoformismo. Antropos, de homem, né? E morfismo, de morfê, de forma. É uma linguagem que a Bíblia está usando para tentar fazer-nos compreender o que Deus quer dizer. Porque se ele é um ser onipresente, como que ele pode habitar num local? Ele está em todos os locais. Ele é onipresente. Mas isso é o que a gente chama de antropoformismo. São descrições humanas para tentar explicar uma realidade superior que é divina. Quando a Bíblia diz assim, Deus se arrependeu de haver feito o homem. Deus se arrepende? Deus não erra. Arrepende-se quem erra. Mas Deus não erra. Mas é uma linguagem humana. Então a Bíblia é um livro com sotaque humano. Há descrições para que a gente entenda. Então, Cristo ele é eterno, sempre existiu. Em algum momento, quando chegou a plenitude do tempo, ele veio a esse mundo. Mas ele sempre existiu. Agora, e Deus o Pai? Deus o Pai, ele também é onipresente. Ele também é eterno. E, inclusive, quando Jesus voltar, ele disse assim, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem nos céus na glória de seu Pai.
a gente entende que Cristo volta com o Pai também. E o Espírito já está conosco, aqui na terra, né? Sempre vai estar. Então o Espírito está conosco e Deus Pai e Deus Filho voltarão e eles habitarão para sempre. E o Apocalipse diz que a Nova Jerusalém será o tabernáculo de Deus com seus homens. Deus habitará com eles, diz o Apocalipse. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É o que ensina Apocalipse. Apocalipse 21, né? Então, a cidade santa será o tabernáculo e Deus próprio vai morar conosco. Na eternidade nós vamos ter contato com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque são 3 seres distintos, ok? Pastor, quando ele fala que vai habitar naquele lugar, na verdade ele quer dizer assim, vocês nunca vão estar só, eu vou estar sempre com vocês. Seria mais ou menos isso, né? Você fala com base em João 14, 1 a 3? Não, quando ele fala assim, façam um santuário, eu vou morar. Eu vou morar nele. Aham. É para a gente ter aquela sensação, não, o Pai vai estar sempre com a gente. Sim, Nós o nunca Pai vai estar estaremos só. presente. Né? E não só a casa indica isso, mas como uma coluna de fogo de noite, a nuvem que os cobria de dia, o maná que caía todas as manhãs. Eu estou aqui. Era a prova, né? É a prova. Tudo que vocês precisam eu vou dar para vocês. Ah, faltou água. Vai sair da rocha. Mas a rocha não tem água. Vai sair. Entendeu? Então é Deus presente. Deus caminhando com o seu povo. Hoje não mudou. Deus está do mesmo jeito, do nosso lado. Providenciando tudo que a gente precisa. A gente que se preocupa muito, né? Jesus falou assim, olha, vocês se preocupam demais. Não fiquem ansiosos. Está vendo os passarinhos? Já viu um deles morrer de fome? Não. O Pai Celeste cuida deles. Agora, vocês não valem muito mais do que pardais? Então, é a gente que se preocupa. Na realidade, nós poderíamos viver, grande parte da população, com muito menos do que nós temos. Poderíamos. Essa é uma realidade. Eu ando por esse Brasil afora, ando aqui por São Paulo, por exemplo, e você fica observando aqueles edifícios altos, enormes. Todos esses edifícios, todas essas construções, que custam milhões, eles têm donos. Nós temos nesse país e no mundo pessoas ricas, pessoas abastadas. Agora, todos nós poderíamos viver com muito menos do que temos. Porque, de fato, o que nós precisamos? Alguns pares de roupa para nos vestir, um local para reclinar a cabeça, um trabalho que nos dê um salário para o nosso alimento. A gente precisa disso. Mas, às vezes, a gente tem já o suficiente, mas batalha 24 horas por dia para correr atrás daquilo que a gente acha que é necessário. Mas eu acho que o cristianismo, ele se resume numa palavra. Cristianismo se resume em contentamento. Para mim, esse é o grande preceito de Jesus. Contentamento. Não é ser preguiçoso, não é viver uma vida de ociosidade, mas é ter equilíbrio. Não é correr atrás do vento. E contentamento é uma boa palavra. Então a gente pode viver, muitos, é verdade, eu não estou ignorando aqui que tem pessoas que não têm onde morar, que tem pessoas que estão passando fome, especialmente nessa pandemia. Tem gente, muita gente em necessidade, é verdade. Mas também é verdade que muita gente tem muito mais do que precisa. E o grande problema que pode ser é eu me apegar tanto ao que é material e deixar de lado o espiritual. Aí Jesus falou assim para estes, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser dono de tantos imóveis, de tantas empresas, de tantas coisas e perder a sua alma? Não ganhar a salvação, adiantou de quê? Nada. Por outro lado, o céu vai receber pessoas que nessa vida foram pessoas pobres, pessoas simples, pessoas que às vezes moraram de aluguel a vida toda, não conseguiram comprar uma casa própria,
Mas essas pessoas simples colocaram Mateus 6,33 em prática. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essas pessoas vão ter lugar no céu. E elas vão entrar lá. Elas vão se apoderar da maior bênção, do maior tesouro que o Deus do universo poderia dar a um filho, a vida eterna. Foram pessoas simples, talvez pessoas pobres, mas na simplicidade, na pobreza, foram leais. Esta é uma lição para nós, né? É por isso que quando Cristo veio se encarnar, Ele não se encarnou no meio de uma família rica. Ele não se encarnou numa família abastada. Ele se encarnou numa família tão pobre que não tinha nem um local para ele nascer. A manjedoura era emprestada. A subsistência dos primeiros dias de Cristo se deu, ou dos primeiros anos, se deu aos presentes que ele ganhou dos reis magos. Aqueles presentes foi o dinheiro que a família teve para sustentá-los nesse momento. Ele disse certa vez, né? Olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho nada. Você fica ensinando religião de prosperidade na igreja? Você fica ensinando por aí essa teologia da prosperidade? Que você que é cristão tem que prosperar, você tem que ser rico, você é abençoado, porque você dá dízimo, tem que ter tudo, tem que ter o melhor carro, a melhor... Acorda, amigo, acorda. O nosso exemplo andava nas ruas empoeiradas, não tinha nem um jumentinho para montar para viajar, não tinha uma casa para morar. O nosso exemplo foi uma pessoa simples, humilde. Se Deus quer dar para você os recursos, Ele pode dar. Mas isso não é automático. Isso não é teologia que ensina isso. Quando as pessoas te ensinam essas coisas, é porque elas querem que você tenha uma visão empresarial da vida. Elas querem que você venha para a igreja no desejo de prosperar. Na realidade, o que está alimentando o seu coração é o desejo pelas riquezas e não o reino dos céus. E tem muita gente sentando em banco de igreja por aí, que está dentro da igreja, porque a riqueza que está no coração. Eu estou aqui porque eu vou me tornar rico. Eu vou me apossar da bênção que Deus tem para mim. A palavra diz que eu tenho que prosperar. Ah, para com isso. Isso é idiotice. A palavra ensina que nunca vai faltar nada para os filhos. O pão será dado e as águas serão certas. Agora, Deus não prometeu para ninguém que a pessoa ia enricar. Ah, se torne cristão e você vai ficar um milionário. Isso é uma idiotice que se ensina por aí. É claro que eu devo perseguir os meus objetivos, buscar sempre o meu melhor, mas o meu coração não pode estar nessas coisas. Se Deus achar que Ele pode confiar mais bens para um filho, para uma filha, Ele confia. Agora, você sabe que para muitos a pobreza é uma bênção? Para muitos a pobreza é uma bênção. Porque se o pouco que tem já agarra com os 10 dedos, imagine se tivesse mais. O coração ficaria nessas coisas. É por isso que Jesus declarou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Contentamento. Jesus se encarnou numa família humilde. Contentamento. Na oração do Pai Nosso, o pão nosso da semana que vem nos dai hoje. Foi assim que Ele ensinou a orar? Pão nosso de cada dia. O pão de hoje, o Senhor nos dá? E o de amanhã? Amanhã a gente pede de novo. O Senhor vai dar. Ele não vai deixar faltar. E depois de amanhã, você pede de novo. Ele vai dar. Ele não vai deixar faltar. Mas é cada dia. Dependência diária. Quando eu começo a ter muito, para muitos é uma desgraça, porque eu não dependo mais de Deus. Para quê? Eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho onde morar, eu tenho o melhor carro na garagem, eu posso fazer a viagem que eu quiser, eu tenho o melhor plano de saúde. Para que Deus? Para que Deus?
E ele veio. Agora, quando é que Jesus sai do acampamento e entrou no pátio? Aqui está o texto, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus se encarnou, nasceu da Virgem Maria, passados 30 anos, ele foi para onde? Para o Rio Jordão. Aqui no santuário, simbolicamente, ele veio para onde? Para a pia. Para quê? Para o batismo. Ele começou sua caminhada. Ele foi batizado. O ministério de Cristo só começa com o batismo. A Bíblia não relata nada da vida de Cristo dos 12 aos 30 anos. Nós temos a informação do nascimento, alguns eventos com 12 anos, mas você não tem nada dos 12 aos 30. Porque com 30 anos, diz Lucas, ele vai até João Batista para ser batizado. Então, metaforicamente, ele está vindo para onde? Para a pia. Porque aqui temos a água, símbolo de purificação. Agora a água do batismo. E então Cristo passa pelo batismo. Começou sua caminhada pelo pátio. Agora, no pátio, nós tínhamos 2 móveis, né? Tínhamos também um altar de holocausto. Aqui está a informação de Lucas. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Por que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? Por quê? Por que ele não foi batizado com 25, com 12, com 19? Por que ele esperou 30 anos? Porque 30 anos era para o judeu a maioridade espiritual. 30 anos era quando o sacerdote começava a oficiar. O sacerdote oficiava a partir dos 30. Depois isso mudou, mas no início era com 30 anos. Então Cristo esperou esse tempo. E ele foi para o Rio Jordão para ser batizado na data que a profecia apontava. Nós iremos para um intervalo, mas daqui a pouquinho voltaremos para falar sobre outro móvel que havia no pátio e vamos entender como isso se aplica no ministério de Jesus. Daqui a pouquinho eu estou de volta. De volta com o seu programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o ministério de Cristo no pátio. Vimos que Jesus, ao se encarnar, ele veio morar entre nós. A palavra pode ser traduzida como ele tabernaculou, lá em João 1,14. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Armou sua tenda, o seu tabernáculo. Em algum momento, Jesus começaria uma caminhada tipológica ou metafórica pelo santuário. E quando Cristo se batiza, aos 30 anos, nós entendemos que ele estava passando pela pia ao iniciar o seu ministério terrestre. Agora, além da pia, que representa aqui o batismo, havia um segundo móvel no pátio, que era justamente o altar de holocausto. E esse altar de holocausto também tem a sua tipologia. Não era apenas aonde os animais eram mortos, eram queimados, né, sobre esse altar, mas ele apontava também para o local onde morreria o Filho de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, o local onde Cristo é crucificado é tipificado pelo altar de holocausto. Ele se batiza e ele morre, assim como acontecia com o trabalho do sacerdote e com a oferta depois de morta. Agora um detalhe interessante. Quanto tempo durou essa caminhada de Cristo, do batismo até o Calvário? O ministério terrestre dele. 3 anos e meio. Mas como que a gente pode afirmar que o ministério de Cristo durou 3 anos e meio? É porque nós temos uma profecia na Bíblia que fala a respeito desse tempo. Então, vamos olhar agora para alguns detalhes desta profecia. Abra sua Bíblia comigo aí em Daniel, capítulo 9. Vamos lá para o livro do profeta Daniel, na página
594. Pode ser 596. Página 596. Daniel, capítulo 9. A Bíblia que você está usando em casa talvez não confira a paginação, mas eu vou ler Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24. Aqui nós temos um período de graça oferecido à nação judaica e nós vamos entender melhor esse período de graça. Acompanhe comigo aí Daniel, capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem está falando aqui é o anjo. Com quem o anjo está falando? Com Daniel. Aí o anjo diz assim para Daniel: Daniel, preste atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, né? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Parafraseando, Daniel, o teu povo, o povo judeu, está em pecado. Agora, vocês estão aqui cativos em Babilônia, mas nós vamos dar para vocês ainda, Deus vai dar para vocês ainda 70 semanas de graça, de oportunidade, para que vocês se arrependam. Se vocês não se arrependerem até terminar esse período, vocês perderão o privilégio de nação escolhida. Agora, quando é que começaria a contar esse período profético? Verso 25. Olha o que diz o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando é que vai começar a contar esse período, Daniel? Desde a ordem de restaurar e edificar Jerusalém. Quando sair esta ordem, começa a contar o período profético. Quando você vai para o livro de Esdras, aqui na sua Bíblia, Esdras, você vai encontrar no livro de Esdras 3 decretos, envolvendo a reconstrução de Jerusalém e o retorno dos judeus que estavam cativos em Babilônia, inclusive Daniel. Só que Daniel não volta, né? Daniel morre em Babilônia. Mas o povo judeu que foi levado cativo para a Babilônia, esse voltou, depois de 70 anos de cativeiro. Então você vai ter 3 decretos envolvendo o retorno deles. Um decreto de Ciro, um de Dario e um de Artaxerxes. Agora, qual dos decretos eu vou usar para começar a contar o período profético? Eu vou usar o terceiro. Por que o terceiro? Porque os decretos eram cumulativos. Um decreto se somou ao outro. E você, quando lê a Bíblia em Esdras 6,14, lá diz assim que os anciãos iam edificando a cidade e a reconstruindo segundo o mandato do Deus Todo-Poderoso e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. Então, os 3 reis persas aparecem no único verso da Bíblia. Foram os 3 que decretaram o retorno dos judeus de Babilônia para Jerusalém e a reconstrução da cidade. E quando é que Artaxerxes baixou o 3º decreto? A história nos mostra que foi em 457 a.C. Então, aqui está a data para o início das 70 semanas ou 490 anos. Porque quando se estuda a profecia, cada dia da semana ou cada dia profético representa um ano literal. Um dia representa um ano. Uma semana, 7 anos. 70 semanas, 490 anos. Então, a graça de Deus para esta nação duraria 70 semanas ou 490 anos. Se o decreto de Artaxerxes saiu em 457, isso nos leva ao ano 34 da nossa era. Então, foi exatamente no ano 34 da era cristã que termina as 70 semanas de graça dadas ao povo judeu. Agora, olha como a profecia é precisa. Continua lendo comigo. Verso 26. Não, 25 ainda. Deixa eu ver se é o 25. Sabe e entende,
desde a saída até ungido, 7 semanas e 62 semanas. Agora o anjo dividiu a profecia em 7 semanas e depois 62 semanas, até o ungido. O que aconteceu quando se passaram 7 semanas ou 49 anos? Chegamos ao ano 408. E foi nesse ano que terminaram as reconstruções da cidade de Jerusalém. Agora, quando se passassem mais 62 semanas ou 434 anos, eu estou multiplicando 62 vezes 7, eu tenho 483, eu chego no ano 27. E o que diz a profecia que aconteceria no ano 27? Até o ungido. Quem é ungido da profecia? Cristo. E quando é que ele foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo. Isso quer dizer que Daniel capítulo 9 marcou a data em que Jesus deveria ser batizado. Você entende agora por que Jesus, quando foi lá para o Jordão, ele vai dizer assim para João Batista: olha, João, eu vim aqui para você me batizar. João vai se negar. Disse: eu batizar você? É você quem tem que me batizar. O que Jesus responde para João? Não, João, você tem que me batizar, porque convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, João, o tempo do meu batismo é agora. Isso está marcado na profecia. É o ano do meu batismo, é a data do meu batismo. Então Jesus foi batizado no ano 27, exatamente 69 semanas proféticas depois do decreto de Artaxerxes. Mas a profecia não para aí. Olha o que diz agora o verso 27, Daniel 9, 27. Ele quem? O ungido, o príncipe, né? Fará aliança com muitos por quanto tempo? Quanto tempo profético dá uma semana? Uma semana? 7 anos. 7 dias? 7 anos. Se eu estou no ano 27, por quanto tempo o Messias iria fazer uma aliança? Por 7 anos. Isso me leva ao quê? Ao ano 34. Porque 27 mais 7, 34. Então Cristo viria, passaria pelo batismo e faria uma aliança ainda com Israel, com a casa de Israel, por uma semana, por 7 anos. Nestes 7 anos, Jesus trabalharia pela salvação dos judeus. Mas o verso não terminou aí. A segunda parte diz assim: mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, na metade da última semana, ou seja, passados 3 anos e meio, Cristo faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Se você sai do ano 27 e viaja mais 3 anos e meio, que é meia semana, você chega ao ano 31. O que é que aconteceu no ano 31? A morte de Jesus. E o que Cristo fez com sua morte? Fez cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Ou seja, ele fez cessar aquilo que era oferecido no santuário. As festas que apontavam para ele, porque agora o próprio Filho de Deus foi morto na cruz. Agora, quanto tempo ainda faltava para a nação judaica? 3 anos e meio. Agora, Cristo, antes de dar sua morte, chamou os discípulos. E lá em Mateus capítulo 8, vai dar as orientações para eles. E o que Jesus vai dizer para os discípulos? Vocês não vão atrás dos gentios. Vocês não busquem os samaritanos, mas de preferência procurai pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora não se importe com os outros povos. Concentrem o trabalho de vocês com os judeus. Por quê? Porque Jesus sabia que eles só tinham mais 3 anos e meio. Então, Cristo trabalhou pelos judeus no seu ministério, 3 anos e meio. Depois encarregou os discípulos de trabalharem mais 3 anos e meio. Eles trabalharam
E quando chegou o final dos 3 anos e meio, no ano 34, o que aconteceu exatamente no ano 34? Estamos agora em Atos, capítulo 7. O que relata Atos, capítulo 7? Um sermão que Estevão pregou no Sinédrio. E Estevão fez um apelo para que eles se arrependessem de haver crucificado a Cristo. E o que os judeus fizeram com Estevão? Apedrejaram. A morte de Estevão ocorreu 3 anos e meio depois da morte de Cristo, exatamente no ano 34. Então, o apedrejamento de Estevão no ano 34 significa o fim das 70 semanas proféticas dadas ao povo judeu. E a partir desta data, a nação judaica não é mais a nação escolhida de Deus. Os judeus podem ter salvação, claro, individualmente, mas aquele povo que fora o povo de Deus em todo o Antigo Testamento, não é mais agora. Eles perderam esse privilégio espiritual. E na mesma cena em que Estevão está sendo apedrejado, as vestes de Estevão é deixada aos pés de um jovem chamado Saulo. A Bíblia diz isso. E esse jovem Saulo, depois da sua conversão, vai se transformar em apóstolo dos gentios. Por quê? Porque o evangelho agora tem que ser levado para fora das fronteiras de Israel. Eles rejeitaram. Então vamos levar agora o evangelho para todos os povos. Sim, Mário? O senhor acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Respondi? Exatamente, porque eu ia perguntar, a perda da exclusividade que Israel tinha, agora é aberta para todos os povos, para todas as nações. E o senhor respondeu antes que eu perguntasse. E isso não foi fácil para os discípulos aceitarem. Você está lembrado de Atos capítulo 10? Quando Cornélio envia mensageiros à casa de Pedro para chamá-lo? Pedro certamente não iria, porque Cornélio era um gentio. Deus teve que dar uma visão para Pedro para preparar o coração dele. O que viu Pedro? Um lençol baixando, cheio de animais, todo tipo de animal. Pedro estava num terraço com fome. Quando ele viu o lençol, a voz de Deus disse: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda, porque ali tinha animais imundos, segundo a lei da Bíblia, né? A lei levítica. A voz veio de novo: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Esses animais não podem ser comidos. Aí a voz diz assim: Pedro, o que Deus purificou, não considere comum. Aí o lençol se recolheu, Pedro ficou meditando sobre o significado da visão, porque era apenas um significado, era uma visão. E quando chegou os mensageiros de Cornélio, disseram: olha, Pedro, o nosso chefe quer ver você, o nosso patrão, Cornélio. O que Pedro fez? Pedro foi com eles, com os gentios. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, Cornélio está com a família reunida. Aí Cornélio diz assim: Pedro, a gente quer ouvir o evangelho, a gente quer aprender o que vocês estão pregando. Aí Pedro começa dizendo assim: olha, vocês bem sabem que não é lícito a mim, como judeu, me associar com vocês que são gentios. Vocês sabem disso, não sabem? Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. É por isso que eu vou pregar para vocês. Pedro prega, Cornélio aceita a Cristo como Salvador e passa pelo batismo. Ou seja, o evangelho está sendo estendido aos gentios. E Deus teve que trabalhar no coração deles para convencê-los de que os gentios tinham direito à salvação e não apenas os judeus. Olha para a parábola do rico e Lázaro, é o mesmo ensino. Quem é o rico da parábola? A nação judaica. Quem é Lázaro, o mendigo que vivia das migalhas do rei? O gentio. Os rejeitados. Aí Jesus conta a história e diz: mas no final, esse mendigo foi salvo e Lázaro se perdeu. Então Jesus estava alertando a nação judaica, porque ela era privilegiada,
ela tinha ali os oráculos sagrados, ela que cuidava da verdade de Deus, ela tinha a lei de Deus, a aliança era com eles. E para que Deus escolheu essa nação? Para que eles abençoassem outros povos. Mas ao invés de abençoar, de pregar o Evangelho, de disseminar o conhecimento do Senhor, eles se enclausuraram. Eles se tornaram apenas donos de... se tornaram orgulhosos da posição deles e passaram a se considerar melhor do que todo mundo. Esse foi o problema da nação judaica. E é por isso que eles rejeitaram a Cristo. Então, esta profecia apontava que o ministério de Cristo duraria 3 anos e meio. Então, da pia, do batismo, até o altar de holocausto, o Calvário, nós temos exatamente 3 anos e meio. É por isso que Jesus, o ministério público dele, durou exatamente 3 anos e meio. E agora que Cristo é crucificado, a caminhada dele vai continuar, porque ele ressuscita. E ele agora, em algum momento, tem que ir para o santuário. Quando é que isso vai acontecer? É o que nós veremos na semana que vem. Então, semana que vem, vamos entender que a caminhada de Cristo veio para o pátio, passou pelo batismo, 3 anos e meio depois foi para o Calvário, ele ressuscitou o 3º dia e agora ele vai para o santuário. É o que vamos entender na próxima semana. Tudo isso por causa de um motivo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, o plano de Deus é salvar a todos. Tudo isso foi estabelecido na profecia para salvar. E Cristo entendeu que ele viria para dar a sua vida por todos nós. Mas ele se encarnou como uma criança, né? Nasceu como um menino. Quando é que Jesus teve ciência de que ele era o Salvador? Quando é que Jesus se viu como o Messias? Nós temos uma indicação na Bíblia. Quando ele vai para Jerusalém celebrar a Páscoa com os pais, e os pais o perdem, e os pais o encontram 3 dias depois, lá no templo, discutindo com os doutores. A mãe pergunta, né? Não sei se a mãe ou o pai, o que você fez? Por que você se separou de nós? Qual foi a resposta de Cristo? Vocês não sabiam que eu deveria cuidar dos negócios de meu pai? A gente entende que esta fala é o momento em que Cristo toma ciência de quem ele era na profecia. E com 12 anos, ele entendeu de que ele veio ao mundo para morrer em lugar do homem. E esse garoto de 12 anos nunca voltou atrás na sua decisão. Foi firme até a morte. Cristo cresceu com esse sentimento. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio para morrer no lugar do homem. E quando ele se batiza, ele sabe que está chegando a hora. 3 anos e meio eu tenho. Ele conhecia a profecia de Daniel. 3 anos e meio eu tenho. E ele começou a avisar os discípulos, olha, eu vou estar com vocês não por muito tempo. Vai chegar o dia que eu vou ter que ir embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então se preparem. Sei para onde você vai. Vocês vão entender. O Filho do Homem vai ter que ser morto. Eu vou ficar 3 dias na sepultura, mas depois eu vou ressuscitar. E Jesus aos poucos foi explicando para os discípulos tudo o que ia acontecer com ele, para que eles não se surpreendessem. Mas ainda assim foram surpreendidos. Por isso ele ressuscitou. E ele, quando ressuscita, aparece para os discípulos, né? E diz, paz seja convosco, né? Eu voltei para ficar com vocês. E ele fica 40 dias. E depois ele vai assunto aos céus e envia o Consolador. Tudo estava marcado na profecia. Tudo estava tipificado nas festas lá em Israel. Por isso, meus amigos, estudar santuário é estudar o calendário divino da salvação. É estudar as datas estabelecidas, os eventos para onde as festas apontavam. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter uma segunda chance. Chance de vida eterna. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse.
esse Cristo que veio para morrer em nosso lugar, tem espaço no seu coração? A sua vida já é dele? Você já se entregou a ele, está se preparando agora para a volta dele? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Preciosa luz, divina luz, e habita em mim, pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito com prazer morar, eu te amo, Deus, habita em mim, habita em mim. Amém. Muito obrigado aí. O Verbo se fez som. Obrigado a essa dupla querida. Que linda canção. É uma oração, né? Habita em mim. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo veio e por 33 anos ele esteve com os homens. Talvez você já pensou assim: ah, pastor, como eu queria ter o privilégio de ter vivido naqueles dias, de ter ouvido os sermões de Cristo, de ter visto suas curas, de ter feito uma entrevista com Ele como fez Nicodemos. Mas sabe que nós temos esse privilégio hoje. Nós temos esse privilégio de que Ele habite em nós, em nosso coração. É verdade que Ele esteve fisicamente com os discípulos há 2000 anos atrás, mas Ele, através do seu Espírito, habita em nós. E todo aquele que abre o seu coração à influência desse Espírito, receberá esse batismo, essa plenitude, essa presença de Deus no coração. Por isso eu e você devemos abrir nosso coração para que Deus more, para que Ele habite, porque o coração nunca fica vazio. E se Deus não habitar, vem o impostor querer habitar. Se Deus não controla a nossa vida, vem alguém tentando controlar. Por isso que a gente tem que fechar a porta ao inimigo
e abri-la para a habitação de Cristo. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, esta música é a nossa oração. Habita em nós. O Senhor veio a esse mundo. O Senhor veio armar a sua tenda entre nós. O Senhor veio aqui com uma missão especial, que foi morrer em nosso lugar. E hoje nos pede um lugar em nosso coração. Nós queremos abrir-te o nosso coração e suplicar que o Senhor entre e faça morada. Que o Senhor habite em nós. Pai querido, somos tentados todos os dias a viver uma vida de independência, a viver uma vida longe do Senhor, mas não nos permita. Permita que o Senhor venha morar em nós, porque a Tua presença em nossa vida é o que vai nos assegurar a vida eterna. Por isso, Pai, aceita a nossa entrega e cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco no Bíblia Fácil.